Olá, bom dia, sexto ano. Tia Gisele passando por aqui para fazer uma revisão com vocês. Revisão de todo o nosso conteúdo que a gente já estudou até hoje. A gente vai falar sobre números, sobre a necessidade dos números, o que é que cada número representa. A gente vai falar sobre potenciação e radiciação também. A gente vai falar também sobre sequências numéricas. Então, hoje essa aula é para a gente tirar todas as dúvidas que pode acontecer. Por que a tia está fazendo isso? Né? Vocês vão estar recebendo uma avaliação diagnóstica, né? Que vocês estarão realizando esse final de semana. Então, o intuito dessa aula hoje é para reforçar ainda mais, além do que a gente já tem feito diariamente, né? Com as nossas atividades, com as correções das atividades passo a passo, né? Para que fique de maneira bem clara, né, bem evidente, né, o aprendizado de vocês, mas pode acontecer de talvez vocês já, né, esqueceu alguma coisinha que a gente viu lá atrás, ou talvez não entendeu, passou despercebido, então essa aula é para isso hoje. Então esse é o momento. Se caso tiver ficado alguma dúvida, então esse é o momento para tirar todas as dúvidas, ok? Então, muita atenção, pega o material, se precisar, pausa o vídeo, faça anotações, tá? Porque é muito importante, tá bom? Então, vamos lá. Então, a gente vai começar a falar sobre a necessidade de utilizar os números. De onde que é que veio, né? Por quê? Quando a gente fala em matemática, qual que é a primeira coisa que vem na cabeça? Números, né? Por mais que tem várias outras ramificações, tem várias outras aplicabilidades, né? Mas a gente sempre já traz isso, está intrínseco na gente, que a gente já faz essa relação. Matemática é números. Então, a gente vai entender aqui hoje de onde que surgiu essa necessidade. Nós sabemos que essa necessidade, ela surgiu porque precisava contar, né, os objetos, as coisas, e isso aconteceu há muitos anos, há mais de 30 mil anos. E quando que foi isso? Foi quando, né, na época que os homens dessa época, eles viviam em cavernas e grutas. E não existia, né, essa ideia de números ainda, mas eles tinham necessidade de contar. Por exemplo, quando eles iam pescar ou eles iam caçar, por exemplo, eles levavam, né, pedaços de ossos ou de madeira, para quê? Para que cada animal ou fruto que eles apanhassem, que eles capturassem, ele fazia uma marcação ali naquele osso, naquele pedaço de madeira, entendeu? Para fazer essas anotações. E aí, o que que aconteceu? Com a evolução do homem, que ele deixou de ser nômade, né? Ele deixou de viver aqui e ali, quando ele fixou-se em um lugar apenas, né? Porque nessa época, quando a gente está falando aqui dos nômades, eles não tinham um lugar certo, eles não tinham uma casa, né? Eles viviam de região em região. Por exemplo, eles chegavam em um determinado local. Enquanto tivesse animal, enquanto tivesse fruta ali para eles comerem, eles viviam ali. Depois, quando acabava, eles, né, se mudavam para outra região. Então, eles não tinham eles não fixavam em um lugar. Então, quando eles começaram a se fixar nos lugares, e aí, quando eles ficavam nos lugares, foi onde que eles começaram, né, a fazer o cultivo de plantas, e eles começaram também a criar animais. E aí, com essa criação e com esse cultivo, surgiu a necessidade de uma forma muito mais evidente da contagem, né? Porque ele precisava controlar o rebanho, então ele precisava, né, saber. Então eu até coloquei aqui, ó, que uma das principais causas que levou nessa necessidade foi sim a criação dos animais e o cultivo da terra, quando os homens deixaram de ser nômades e eles passaram a ter um local a cultivar, né, uma terra. Então, era impossível eles fazer essa contagem, esse controle, com as pedras, com as marcações que eles faziam, tá? E aí, por isso, foi necessário criar os símbolos. Ou seja, foi necessário criar um sistema mais eficaz, porque daquela maneira não estava muito legal. Então, eles precisavam criar um símbolo que pudesse representar números, por exemplo, grandes,
né? Porque você concorda comigo que seria muito difícil? Já imaginou representar 1 milhão de risquinhos? Ou juntar 1 milhão de pedras? Então, seria, né? Assim, seria possível? Sim, claro. Mas era muito mais trabalhoso, né? Dispendia muito mais trabalho. Então, um dos principais sistemas de numeração, né? E o mais antigo, um dos mais antigos, e que a gente vai ver hoje é a numeração egípcia. O que consistia a numeração egípcia? Foi uma numeração onde se usavam símbolos para representar os números. E esses símbolos eram desenhos mesmos. Então, o que acontece? Para representar as unidades, a gente tinha um pauzinho, que é essa varetinha aqui. E aí, o que acontece? Interessante nesse sistema de numeração é que esse sistema de numeração só poderia repetir o símbolo até 9 vezes. Então, tipo, se eu quisesse representar o número 9, então eu teria que fazer 9 varetinhas. Mas, se eu quisesse representar o número 10, eu já não usava mais 10. O que eu fazia? Eu tinha que usar um outro símbolo. Então, foi criado um outro símbolo, que no caso é esse aqui, ó, que a gente chama de asa, né, ou calcanhar. Então, alguns livros, algumas nomenclaturas traz asa, outras trazem calcanhar. Então, parece essa ferradurinha aqui, tá? Então, essa ferradurinha aqui também, eu só poderia repetir ela 9 vezes. Tipo, se eu quisesse representar o número 93, por exemplo, eu teria que fazer 9 asas e 3 pauzinhos para representar. Mas, e se eu quisesse representar o 100, tá vendo? Eu teria que já usar esse outro símbolo aqui, ó, tá bom? Que é a corda. E aí, a corda também só poderia usar 9 vezes, e assim sucessivamente. E aí, posteriormente, tinha a flor de lótus, que cada flor de lótus, né, vale 1000 unidades. Depois, a gente tinha o dedo invertido, e o dedo invertido valia 10.000. E esse daqui, ó, é o girino, né? Algumas nomenclaturas traz girino, outras traz sapo, né? E aqui ele valia 100.000. E esse daqui, ó, que é o último símbolo que a gente usava, é esse homenzinho, né? Que parece, na verdade, ele é a representação de um escravo ajoelhado, né? E fazendo a posição de se prostrar diante do faraó. E aí ele representava 1 milhão. É a imagem do servo, tá? E aí o que acontece? Por exemplo, se a pessoa quisesse usar, fazer, por exemplo, o número 1.235.000, por exemplo, ele poderia usar esses símbolos aleatoriamente. Não, por quê? Porque esse sistema de numeração, ele não é posicional. O que isso significa? Por exemplo, se nós quisermos escrever o número 2035, por exemplo, a gente sabe que cada algarismo ele ocupa, né, uma ordem, e dependendo de onde eu coloco esse número, ele vai ter um valor diferente. Lembra da questão do valor absoluto e do valor relativo? Então, aqui não existia. Por quê? Tanto faz, eu poderia colocar esse bonequinho aqui, ó, tanto no início de um número quanto no final do número sem problema, ok? Ele não era um sistema posicional. Então, vamos ver um exemplo de como que era a escrita desse número mais para frente. Eu vou dar um exemplo. Então, olha aqui. Cada um dessas escritas, elas são chamadas de hieróglifos. Então, cada uma dessas representações aí, elas são chamadas de hieróglifos. E aí, essa numeração, ela era muito baseada na fauna e na flora, né, daquela época lá. Por quê? Justamente pelo fato que eu falei, que foi por causa, né, da criação, né, dos animais e por causa do cultivo das terras. Então, ele se usava muito essa referência. Então, aqui, como eu já expliquei, cada um dos símbolos, ó, tá vendo? Ó, a representatividade de cada um. Então, esse aqui é o galho, o pauzinho, aqui a asa, né? Aqui também pode ser chamado de calcanhar, aqui a corda, aqui a gente tinha a flor de lótus, o dedo, o sapo, aqui está escrito sapo, mas geralmente os livros trazem como girino, e aqui o escravo fazendo referência. Agora eu vou utilizar aqui um exemplo de
como que isso era representado, tá? Nos números. Então, aqui, olha só, como formar números com símbolos egípcios. Então, aqui eu tenho sim o número 121.134. Então, perceba que, ó, tá vendo? A gente viu que o sapo ou o girino, ele vale 100 mil. Então, usamos um só. O dedo vale 10 mil. Então, para representar 20 mil, temos que pôr 2. A flor de lótus vale 1. Aqui, né, vale 1000. Então, aqui só temos 1000, então só vamos usar uma. Aqui, 100, a gente sabe que a corda vale 100, então a gente só usa uma. Aqui, ó, 30, a gente sabe que cada asa dessa é 10, então a gente tem que usar mais, a gente teve que usar 3. E aqui, o 4, que é a unidade, eu represento com 4 pauzinhos, porque cada um deles vale uma unidade. Agora, lembra que eu falei que ele não é posicional? Então, eu poderia inverter a ordem. Tipo, eu poderia colocar esse sapinho onde está aqui, ó. Por exemplo, a corda. Ou eu poderia colocar a flor de lótus aqui, tá? Junto aqui com os pauzinhos. Tanto faz aonde estivesse. A única coisa que a gente precisaria saber é quanto que vale cada um desses números, cada um desses símbolos. Então, isso era muito importante. É muito importante para a gente fazer, de fato, a decodificação, né, desses símbolos para a nossa numeração atual, ok? Então, agora a gente vai falar um pouco também sobre um sistema de numeração que foi muito importante e essa, na verdade, se utiliza ela até hoje. Então, a gente utiliza ela, por exemplo, a gente tem relógios, né, que vem com a numeração romana até hoje. A gente tem, por exemplo, a representatividade em livros, por exemplo, para representar séculos, né, para quando a gente está falando da história, né, para demarcar os marcos históricos aí, então a gente fala, né, os séculos 18, séculos 20, então geralmente esses números não vêm representados com o nosso sistema de numeração, vem como numeração romana. A gente vai ver muito isso também na formação de leis, né? Então a gente vai usar muito isso aqui. Deixa eu ver o que mais. Nomes de ruas, né? A gente utiliza muito. Nomeação, por exemplo, de bispo, de papas, de reis, né? Então, a gente vê muito isso ainda. É muito comum, ok? Então, tá. Vamos conversar um pouquinho sobre o sistema de numeração romano aqui. O sistema de numeração romano é um sistema que ele é posicional. Ele é diferente do egípcio. Por que que eu estou falando que ele é posicional? Porque dependendo de onde você vai colocar, né, cada símbolo, ele vai ter um valor diferente. Perceba que, na verdade, aqui eu coloquei os números, né? Coloquei 1, 2 até o 10. E aí eu já coloquei ele formado. Mas a gente sabe que os números são formados por esses símbolos aqui. E aí a gente percebe que eles são formados por símbolos que são principais, né, fundamentais ou secundários. Então tá, vamos entender o que é que isso significa. Quem são os nossos símbolos que são fundamentais? Fundamentais são todos aqueles que podem ser repetidos. Presta atenção no que a tia vai falar. Eles podem ser repetidos até 3 vezes. Então, a tia vai fazer um X aqui nesses símbolos. Então, o pauzinho, a varetinha, o X, que representa o 10. Que mais? Que pode ser repetido? O 100, que é o C, e o M. Agora, esses outros símbolos, que no caso aqui, ó, o V, o L e o D, eles não podem ser repetidos mais de uma vez. Eles só podem aparecer no números mais uma vez. Ou seja, eles vão ser utilizados para, juntamente com esses principais, formar os números. Lembra que eu falei da posição? Sim. Então, olha só para você ver como que ficaria isso. Eu vou pegar o símbolo V aqui, por exemplo, que vale 5. Então, eu vou utilizar esse símbolo aqui, 1, para fazer aqui 2 números diferentes. Então, primeiro eu vou colocar um aqui
E agora, no segundo momento, eu vou colocar ele aqui. Então, vamos ver quais números que a gente formou? Perceba que quando eu coloco ele aqui, ó, o que que eu estou fazendo? Eu pego o símbolo que eu tinha, que era o 5, e eu vou subtrair aqui a quantidade que eu coloquei. Então, se eu coloquei 1 aqui, eu vou subtrair. Então, 5 menos 1 é quanto? É 4. Então, aqui seria o número 4. Agora, quando eu coloco ele aqui à direita, eu estou fazendo o quê? Eu estou adicionando. Então, 5 mais 1 é 6. Por isso que a gente fala que ele é um sistema de numeração posicional. Outra coisa importante para a gente relembrar aqui dos números que são romanos, é que ele só tem representação até o 1000, por exemplo, que é o M. E aí, eu sei que o símbolo ele só pode repetir, o símbolo que é fundamental, ele só pode repetir 3 vezes. Então, isso significaria que eu só poderia representar até o número 3000. Não faz sentido, percebe? Então, o que que a gente faz? Ó, quando eu quero representar um número maior do que 3000, por exemplo, vamos imaginar, aí eu quero representar o número 6000. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o símbolo 6 e aí eu vou colocar aqui, por exemplo, uma barra em cima dele. Por quê? Essa barra em cima dele representa que significa que você está multiplicando esse número por 1000. Então, 6 vezes 1000 é 6000. E assim por diante. Então, perceba que cada vez que você quer números maiores, você coloca mais barrinhas. Por exemplo, se eu quisesse, representar 6 milhões, o que eu teria que fazer? Eu teria que colocar mais uma barrinha. Por quê? 6.000 vezes 1000 vai dar 6 milhões. Então, perceba que para mim representar números extremamente grandes, eu tenho que fazer, né, esse processo aqui. Lembrando que, vamos imaginar que eu queira representar o número, eu quero representar o número 5.213. Ó, então eu quero representar esse número, 5.213. Então, como que ficaria essa representação aqui em números romanos? Ó, nós sabemos que o número 5.000, eu não posso usar 5 símbolos iguais. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou utilizar essa técnica aí que a tia ensinou. Vou pegar o símbolo 5, que é, né, o V, e aí eu vou multiplicar por 1000, porque eu quero encontrar 5.000. Então, aqui, 5.000, ok? E aí eu vou representar o número 200. O 200 é 2 vezes o C. Por quê? Eu posso repetir até 3 vezes, lembra? Lembra que a gente pode repetir até 3 vezes o mesmo símbolo? Então, aqui deu 200. Aqui, ó, o 10, então, eu vou representar uma vez o X. Então, uma vez. E o 3 eu vou utilizar aqui 3 barrinhas, porque é o máximo que eu posso repetir, né? Então, aqui tá tranquilo. Beleza? Então, perceba que a barrinha, para representar o 1000, ele não vai em cima do número todo. Ele vai apenas do número que você quer multiplicar por 1000. Lembre-se disso, não esqueça, tá bom? Então, vamos prosseguir, ok? E aí, enfim, a gente chegou no nosso sistema de numeração. Por que que eu coloquei até essa imagenzinha aqui para representar? Isso daqui foi, né, foi proposital que eu coloquei para a gente fazer referência a quê? As transações econômicas, né? As viagens que as pessoas começaram a fazer, que eles começaram né, a ter o comércio, e aí sim foi ainda mais necessário que eles começassem a criar um sistema muito mais eficaz do que esses outros dois que eu mostrei aqui para vocês. E aí a gente chegou no nosso sistema de numeração, que é o hindu-arábico, ou seja, é um sistema de numeração que ele é utilizado por praticamente todo mundo, né? Todos os países utilizam ele.
E aí, o que significa esse símbolo hindu-árabe? O que significa esse sistema? Né? É um sistema que se organiza por meio de ordens e de classes. O que são essas classes? As classes significa que cada grupo de 3 ordens vai formar uma classe. Por exemplo, a gente tem a classe das unidades simples, ok? A gente tem a classe das unidades de milhar. A gente tem a classe das unidades de milhão, de bilhão, de trilhão e assim por diante. Ou seja, por exemplo, vamos ver o que é ordem. Ordem é a posição, né, que cada número vai representar. Tipo, eu tenho o número 137. Então, 137. Eu tenho, então, no caso, 7 unidades, eu tenho 3 dezenas e eu tenho uma centena. Percebe que cada número assume, né, um valor. Então, perceba que aí eu vou ter 137 unidades. Quando, por exemplo, eu chegar na unidade, por exemplo, quando eu chegar no número assim, ó, 999, por exemplo, se eu colocar mais uma unidade, eu não vou ter somente, né, 999 unidades, eu vou ter agora 1000 unidades. Então, nesse momento, quando eu passo a ter 4 algarismos no número, o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar uma classe. Então, foi acrescentada uma classe, que é a classe dos milhares, né? Das unidades de milhar. Então, o que acontece? Cada númerozinho, ele ocupa uma ordem e a cada 3 ordens, a gente forma uma nova classe, ok? Então, aqui a tia até trouxe para vocês a representação aqui, ó, para vocês. Aqui, ó, classe das unidades simples. Então, né? Então, perceba que vai ser aqui, ó. Então, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona e assim por diante, tá bom? Então, fica ligado nisso daí, tá? Não pode esquecer que a cada 3 ordens a gente vai criar, a gente vai ter uma nova classe, tá? Então, vamos prosseguir com o estudo dos números. Então, eu coloquei aqui, né, o uso e o significado dos números, tá? Para que mesmo, né, que a gente usa os números? E quais são as principais funções dos números? Perceba que as principais funções do número é fazer o quê? É contar, é medir, é ordenar e também é fazer o quê? É codificar, tá? Então, a gente vai ver logo à frente quando que é que ele vai desempenhar cada uma dessas funções. Então, vamos lá. Quando que é que ele vai estabelecer quantidade? É toda vez que eu puder contar alguma coisa. Então, aqui eu coloquei para vocês aqui o exemplo de uma figura que tem aqui, ó, 4 patinhos. Então, aqui eu quis contar a quantidade de patos. Então, eu estou contando a quantidade. Então, poderia ser diversas coisas. Quantidade de alunos que tem na sala, quantidade de canetinhas que eu tenho, quantidade de mensagens que eu recebo, enfim, tudo que eu puder contar, ok? Agora, vamos ver quando que é que eles vão expressar medida. Então, vamos ver quando que é. Olha só, ele pode expressar medida de tempo, ele pode expressar volume, pode expressar massa, ou seja, né, o peso, temperatura e dimensões das peças, por exemplo. E aqui, eu não coloquei aqui, mas também serve também para a gente medir, por exemplo, a distância, né? Então, aqui foi só uma figura que a tia colocou aqui para ilustrar, mas tudo que eu conseguir medir, ele vai estar nessa função aqui. Então, por exemplo, as receitas que a gente faz na nossa casa, então a gente tem que medir a quantidade, né, de leite que a gente vai usar, a quantidade de manteiga. Aí dentro da própria receita a gente também pode ter a questão de medir o tempo, quanto tempo que essa massa vai ficar dentro do forno, quanto tempo que ela vai gastar para ser assada, quanto tempo, né, que, por exemplo, uma carne vai demorar para ser cozida completamente. Então, dentro
daqui das medidas, a gente consegue, dentro de uma coisa só, a gente consegue, né, ter várias ramificações, a gente consegue ver vários exemplos, e isso dentro da nossa própria realidade, dentro da nossa casa, com o que a gente faz no dia a dia, tá? Então, agora a gente vai ver quando que eles vão indicar ordem. Então, ordem é, por exemplo, eu quero ver quem ganhou, né? Quem foi o vencedor de uma competição, ok? Eu quero saber quem que é, por exemplo, o primeiro da fila ou o último da fila. Quero saber qual que é o mais alto, qual que é o mais baixo. Então, enfim, temos várias, né, possibilidades para essa indicação de ordem. Ok? Quando a gente vai, né, na fila do banco, no correio, pagar uma conta ou fazer qualquer atendimento, é ordem, porque você não chega lá e vai ser atendido do jeito que você quer. Tem uma ordem de prioridade. Quem chegou primeiro vai ser atendido primeiro, ok? E agora a gente vai ver quando que eles vão indicar código. Então, aqui no código eu coloquei para a gente aqui o código de uma roupa, mas esse código aqui, ele pode ser várias coisas. Por exemplo, ele pode ser uma placa de um carro, pode ser o número de um telefone. Então, tem várias possibilidades. Então, tudo aquilo que não vai aqui, né, propriamente no código de barra, então, que é muito usado nos supermercados, quando a gente vai para pagar os boletos, que a gente, né, que os adultos sempre estão pagando aí, as contas, então, a conta de luz, a conta de água, o telefone, as faturas em geral, né, elas vêm com código de barra impresso. Então, é o quê? É a representação, é representada através de números, mas esses números aí, nesse caso, eles não estão indicando ordem, eles não estão expressando medidas, nem quantidade. Eles são um código. Através daquele código ali, a gente, por exemplo, o CEP, né, da nossa cidade também é um código, porque através desse código, né, tanto é que CEP significa Código de Endereçamento Postal, ou seja, é através dele que uma pessoa posta para mim algo, uma encomenda, uma carta, um cartão postal lá nos Estados Unidos e ele consegue chegar direitinho aqui, né, na minha cidade, aqui na minha casa. Então, se não tivesse esse código, como seria isso, né? Como que você vai se localizar? Como que ele vai chegar no endereço certo? Então, o código é para isso. Então, a mesma coisa. A pessoa de um supermercado, ele dá entrada na mercadoria e aí, quando para que ele tenha, né, o controle do estoque através desse código. Por quê? Ali ele vai saber qual foi a data que ele comprou, a data que ele deu entrada, a data que vendeu, que saiu. Então, isso é para facilitar a nossa vida, tá bom? Então, vamos seguir adiante e vamos falar um pouco sobre os números naturais. O que são os números naturais? São todos os números que eles basicamente vão ser números que a gente pode contar tudo. São números positivos, ok? Que vão representar quantidades e esses números estão por toda a parte. Então, o tempo todo da nossa vida a gente está lidando, a gente está trabalhando com os números inteiros, os números naturais, tá? Então, tá. Dentro dos números inteiros, a gente tem, né, várias coisinhas para a gente estudar. Dentro dos números naturais. Desculpa, é que eu estou estudando números inteiros com o 7º ano e estou aqui toda hora falando números inteiros, números naturais. Então, dentro dos números naturais, a gente tem várias coisas. Tem múltiplos e divisores para estudar, critério de divisibilidade, mas aqui a gente vai falar sobre pares e ímpares hoje. Então, vamos relembrar? Pares são todos aqueles que vão terminar com 0, 2, 4, 6 e 8. E os ímpares são todos aqueles que acabam, né, em 1, 3, 5, 7, 9. Tipo, ficou com dúvida? Ah, sei lá, tô com um número. Eu não sei se ele é par ou se ele é ímpar, eu não sei, esqueci essa regra. Divide por 2. Todo número que é divisível por 2, ele vai ser um número par. Se você fez a divisão por 2 e sobrou o resto, significa que ele é ímpar. Ele não deu uma divisão exata, então ele não pode ser par, tá bom? Então, se liga aí nas dicas que a tia tá dando. E aí, vamos falar um pouquinho sobre sequências numéricas? Sequência numérica é muito legal, né? Basta a gente, na verdade, a gente ficar
esperto e usar nosso raciocínio. Olha essa daqui, que legal. Coloquei aqui para vocês darem uma olhada. Então, eu tenho aqui 1, 3, 6, 10, 15, 21. Presta atenção. O que vai acontecer? Qual que é o próximo número dessa sequência? Alguém sabe? Alguém sabe como que é que essa sequência está sendo formada? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Esses números aqui, inclusive, são chamados de números triangulares, tá? Justamente por causa disso. Olha aqui, a tia vai fazer aqui junto com vocês. A gente sempre vai começar do 1 e aí a gente vai somar. 1 mais 2, 3, 3 mais 3, 6, 6 mais 4, 10, 10 mais 5, 15, 15 mais 6, 21, 21 mais 7, que agora é o próximo, 28, e aí sucessivamente. 28, aí eu teria que fazer 28 mais 8, que daria 36, e assim por diante. Então, sequência numérica, não tem como, por exemplo, eu te dar uma aula para você saber como que se resolve uma sequência numérica. Sequência numérica é a gente olhar para ela e a gente tentar descobrir qual que é o padrão que está acontecendo, né? Mas é claro que quanto mais a gente treina, quanto mais a gente usa o nosso raciocínio, muito mais esperto a gente fica, e aí a gente já tem, né, quando a gente vai vendo, a gente já consegue ver, assim, né, alguma coisa que vai nos ajudar a chegar no resultado, tá bom? E aqui eu coloquei uma outra sequência aqui também para a gente, e aí eu vou até puxar um gancho aqui nessa daqui, por quê? O que é que parece essa daqui para vocês? Tenho certeza que todo mundo aí respondeu que isso aqui está parecendo ser o quê? Um processo de radiciação, ok? Que a gente utiliza muito lá nos exemplos. Olha aqui para vocês verem, né? De potência, ó, olha aqui para você ver. Isso aqui seria o quê? 1 elevado ao quadrado é 1. 2 elevado ao quadrado é 4. 3 elevado ao quadrado é 9. 4 elevado ao quadrado é 16. 5 elevado ao quadrado, 25. Então, a próxima aqui seria o quê? 6 elevado ao quadrado. Então, seria um quadrado aqui com quanto? Com 36 unidades, com 36 quadradinhos. E a próxima seria 7 ao quadrado, que seria 49 e assim por diante, ok? Então, vamos ver por último só mais essa. Essa daqui eu coloquei também, né, para representar aqui tanto a parte da radiação e da potência, que a gente pode fazer aqui agora, ó, 1 elevado ao cubo é 1. 2 elevado ao cubo é 8. 3 elevado ao cubo é 27. Então, a próxima nossa aqui seria 4 elevado ao cubo é 64. A próxima, 5 elevado ao cubo é 125. E assim por diante. Então, perceba que só da gente olhar, a gente já percebe qual que é a operação que está sendo feita aí. Então, espero que sempre quando vocês verem, a gente sempre, né, quando está mexendo na internet, parece uns desafios assim, sempre faça, tá? Isso é muito bom. Isso faz com que o nosso cérebro ele fique muito mais funcional, tá bom? Então, agora a tia vai falar um pouquinho sobre potenciação. E aqui na potenciação, a gente tem esse mapa mental aqui, onde a tia colocou aqui para vocês alguns pontos importantes para a gente falar. Então, aqui, ó, nessa parte aqui da definição, a tia colocou que a gente tem uma base que é elevada num expoente, e aí eu vou encontrar um resultado que é a potência. O que é que significa o B elevado a N? Eu coloquei o B aqui porque é representação de qualquer número, ok? Que pode representar a base. Então, significa dizer que um número vai ser multiplicado N vezes, ou seja, a quantidade de vezes que tiver aqui vai ser a quantidade de vezes que ele vai multiplicar aqui. E aí, a gente vai encontrar esse resultado aqui, tá? Então, só para a gente recordar, base é o fator que se repete na multiplicação. O expoente vai indicar quantas vezes esse fator se repete e a potência é o resultado, certo? Vamos ver como que a gente lê, como que a gente faz a leitura. A leitura ficaria tipo, ó, 5 elevado ao quadrado ou 5 elevado à segunda potência. 5 elevado ao cubo ou à terceira potência. Lembrando que somente esses dois, que é
ao quadrado e ao cubo, como eu já expliquei anteriormente em outros vídeos, que a gente faz essa leitura diferente porque eles têm uma relação diferente com o cálculo da área de um quadrado e com o volume de um cubo. Por isso que eles recebem essa leitura diferente, tá bom? Depois, 5 elevado à quarta potência, 5 elevado à quinta potência, 5 elevado à sexta potência e assim por diante. Então, a gente sempre vai utilizar, né, esses números aqui desse jeito, não na forma cardinal, mas na forma ordinal, tá bom? Vamos ver algumas propriedades importantes também, que a tia explicou, que todo número elevado a zero vai ser 1. Lembra? Porque sempre a gente precisa partir de algum ponto. A gente precisa partir de alguma coisa. Depois, a gente viu que todo número elevado a 1 é ele mesmo. Tipo, 5 elevado a 1. Quantas vezes que o 5 vai repetir? Apenas uma vez, então é 5 mesmo, né? 1 elevado a qualquer expoente vai ser sempre 1, porque 1 ele pode ser multiplicado 1 milhão de vezes, vai ser 1. Lembrando que o 1 é o elemento neutro da multiplicação, por isso mesmo que ele sempre vai ser esse resultado. Então, 1 vezes 1 vezes 1, posso ficar aqui a vida inteira fazendo essa multiplicação, eu não vou sair do lugar, vai ser sempre, né, 1. E 0 elevado a qualquer expoente é 0. Por quê? Quem vai multiplicar não é o 0? Posso multiplicar também o 0 1 milhão de vezes. 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vai ser sempre 0. Então, não tem jeito, tá bom? Então, é importante. Se vocês quiserem, inclusive, reproduzir, ou se vocês quiserem esse mapa mental, pode mandar mensagem que a tia envia para vocês, tá bom? E agora vamos falar um pouquinho sobre potência de base 10 também, que é muito tranquilo, muito legal, né? Que basta a gente fazer o quê? A gente vai pegar e olhar o quê? O expoente. Então, tipo, o expoente é 2, então quer dizer que no resultado vai ter que ter quantos zeros? 2. Se o expoente é 10, então quer dizer que no número vai ter que ter 10 zeros. Ok? Então, aqui, ó, só fazendo aqui essa representatividade que eu coloquei aqui, ó, 10 elevado a zero é 1, porque todo número elevado a zero é 1. Aí, olha para você ver que legal. A regra da potência de base 10 fala assim para a gente o seguinte, que a gente coloca o 1 e acrescenta a quantidade de zeros. Perceba, quantos zeros que tem aqui no expoente? Zero, então não tem zero para acrescentar aqui, por isso que dá 1 também, né? Agora, 10 elevado a 1, 10. Por quê? A gente coloca apenas um zero. 10 elevado a 2, 100, que a gente põe 2 zeros. A 3, 1.000. A 4, 10.000. E assim sucessivamente, ok? Aqui, ó, coloquei alguns exemplos aqui para vocês, né? 2 elevado a 1, 2, porque tá vendo que o número elevado a 1 é sempre ele mesmo. 4 elevado à terceira potência ou ao cubo é 64. 11 ao quadrado é 121. 5 elevado à quarta potência, 625 e assim por diante, tá? A tia colocou até uns exemplos aqui que vocês ainda não fazem, mas né, que a gente ainda não utilizou, que a gente só estava falando de números naturais, mas a propriedade da potenciação, ela se aplica para todos os números, para fração, para números decimais, né, para todos os números, tá bom? Não é só para número natural, não, tá? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre radiciação, tá bom? Então, o que significa a radiciação mesmo? É a operação inversa, né, da potenciação e vice-versa também. Então, o que acontece? Aqui, ó, o que significa a ideia, né? É o quê? Eu tenho um radical, né? E dentro desse radical eu tenho um radicando. Aqui, ó, eu tenho o índice e aqui a raiz, que é o resultado. Ou seja, olha, tá vendo que eu até coloquei aqui, ó, a representação de quê? A representação de um número que foi elevado num seguinte expoente que vai dar o resultado. Tá vendo que o A é o mesmo, tipo, se eu tivesse aqui, por exemplo, 8 elevado ao quadrado, aqui nesse exemplo, seria 64. Então, a raiz quadrada de 64 é 8, tá vendo? Que uma é a inversa da outra. Muito legal, né? Faz muito sentido. Aí a tia colocou aqui para você uma representação geométrica da raiz, então é como se fosse aqui, ó,
Lembra lá? Para a gente sempre lembrar, quando estiver resolvendo as questões, por exemplo, ó, raiz quadrada de 2. Então, eu estou calculando a área de um quadrado, tá vendo aqui? Que tem dimensões 2, que tem comprimento 2, altura 2. Aqui, a raiz quadrada de 9, tá vendo? Ó? É quanto? É 3. A raiz quadrada de 16, que é 4. E assim por diante, tá? E aqui, no caso, raiz de 64, que é igual a 8. E aqui eu coloquei alguns exemplos. Ó, raiz de 25 é 5, pois 5 ao quadrado é 25. De 144 é 12. De 361 é 19. De 100 é 10. E de 49 é 7, pois 7 ao quadrado é 49, tá bom? E aqui, ó, é importante a gente perceber aqui, até mesmo pelo que a gente já falou lá atrás na hora da potência. Raiz de 1 é 1, pois 1 elevado ao quadrado é 1. 1 vezes 1 é 1. Ok? Então, a raiz de 1, quando o radicando é 1, não importa o índice. Então, aqui o índice, ó, eu poderia ter 2, 3, 5, 10, 1000, 1 milhão. Lembra que eu falei que o 1 pode ser multiplicado 1 milhão de vezes? Que vai ser o resultado 1? Por isso. Então, aqui também o índice, posso ter, né, o índice que for. Vai ser sempre 1, porque 1 vezes qualquer número vai ser 1, né? Ele, determinado número de vezes vai ser 1 mesmo. E aqui, a raiz também de 0 é sempre 0, porque o 0 elevado em qualquer expoente também é 0. Lembra que eu expliquei no slide anterior, tá? E agora, para a gente finalizar nossa aula hoje, vamos falar um pouquinho sobre as expressões numéricas. Então, o que é expressão numérica mesmo? Ok? É a gente entender que a gente vai trabalhar com os números através das operações, tá? E aí, perceba o seguinte, que a gente tem uma ordem das operações, e aí, quando, por exemplo, eu quero mudar a ordem de prioridade das operações, eu vou ter que usar símbolos, que é os parênteses, os colchetes e as chaves para me mudar. Então, tá, numa escala de prioridade, eu sempre vou começar pela potência ou raiz, ok? Vamos imaginar que eu tenha uma expressão numérica que tenha todas as 6 operações, ok? E aí, então, eu vou começar pela potência raiz primeiro. Depois, eu vou resolver as multiplicações ou divisões. E depois, eu vou resolver a adição e a soma. Ok? Então, tipo assim, se não aparecer a potência ou raiz, aí sim, a prioridade passa a ser da multiplicação e depois que eu vou utilizar aqui, tá? E aí, se eu quero, por exemplo, tem radiação, tem potência, tem multiplicação, divisão, subtração e soma, numa expressão só. Mas eu não quero resolver a radiação primeiro, não quero resolver a potência, nem a multiplicação, nem a divisão. Eu quero resolver primeiro a soma e a adição. Aí, neste caso, eu tenho que resolver, eu tenho que colocar parênteses para indicar que eu tenho que dar prioridade à resolução da adição e da subtração. Se eu não fizer dessa forma, vai dar um resultado errado. Só posso resolver adição e subtração em primeiro lugar se eles estiverem entre parênteses, tá bom? Lembrando que eu tenho que sempre estar observando as prioridades, porque se a gente não faz assim, vai complicar. Então, aqui, ó, tem 2 exemplos, então vamos ver como ficariam nossos exemplos. Então, aqui eu tenho mais, aqui eu tenho potência, menos, vezes e divisão. Primeira coisa, a prioridade é quem? Potência. Então, vamos, ó, 5 mais 9, menos 3 vezes 4, dividido por 2. Aí, lembrando, aqui tá vendo que tem multiplicação e divisão. Eu resolvo na ordem que aparece. Por quê? Porque elas não têm ordem de prioridade uma entre a outra. Então, eu vou resolver que apareceu primeiro, tá bom? Então, aqui vai ficar como? Ó, 3 vezes 4, porque a multiplicação estava primeiro do que a divisão. Então, 3 vezes 4 menos 12, dividido por 2. Aí vai ficar, ó, 5 mais 9, eu não posso somar, né, aqui, ó, porque eu tenho que fazer a divisão aqui, ó, tá? Então, eu não posso fazer 9 menos 12 aqui, não. Eu tenho que fazer a divisão.
12 dividido por 2 vai dar 6. Aí agora eu vou somar 5 mais 9, 14, menos 6, que dá 8. E agora, olhando aqui o nosso outro exemplo, olha aqui, tá vendo? Olha um exemplo aqui, onde a gente utilizou parêntese. Mas dentro do parêntese eu tinha uma multiplicação, então primeiro eu tenho que resolver ela. 2 vezes 4, 8. Na linha de baixo eu vou já eliminar o parêntese, porque eu só tenho uma operação, 3 mais 8, que dá 11. E aí eu continuo resolvendo, 15 menos 11 dá 4, que aí, tá vendo? Eu já estou eliminando aqui o colchetes. E agora ficando apenas com as chaves. E aí eu tenho uma multiplicação, eu realizo ela, 3 vezes 4, 12, menos 2, que vai dar 10, 4 mais 10 é 14. Ok? Então, chegamos ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham aproveitado, que vocês tenham acompanhado direitinho, tá bom? Nossa aula, a tia fez com muito carinho para vocês. Eu quero já de antemão desejar a todos vocês uma boa prova, uma boa avaliação, que vocês façam com cautela, que vocês façam, né, com bastante capricho, com bastante empenho, não apenas as questões de matemática, mas todas as matérias, né? É muito importante para mim, para todos os professores, a gente saber, né, que vocês estão empenhados, tá bom? E quero também desejar um bom final de semana, tendo em vista que hoje é a nossa última aula dessa semana, né? Então, um bom final de semana, que vocês aproveitem bastante, mas não se esqueçam, fiquem em casa, tá bom? A gente está nesse processo ainda de se cuidar, de estar cada vez mais se cuidando, tá bom? E lembrando, se necessário sair, não esqueça de usar as máscaras, tá bom? Beijinhos e abraços virtuais para todos vocês e até mais.